Então, beleza, pessoal. Bom dia. Vamos iniciar essa semana nosso capítulo A6, Leis de Newton, aplicações. Tá? Para retornar à discussão sobre aplicações das leis de Newton, eu acho que vale a pena a gente rever e relembrar alguns conceitos básicos, por mais que esteja gravada em aulas anteriores. É importante a gente falar aqui de forma resumida algumas características que nós estudamos na parte de estudo de forças, conhecido também como estudo de dinâmica, para a gente poder aprofundar mais um pouquinho, ok? Então, o que acontece? Quando a gente está falando de leis de Newton, estudo de dinâmica, nós estamos falando do estudo de forças, ok? Aí nós vimos que forças são resultados da interação entre dois corpos, que essas forças podem ser de campo, não necessitar de um contato entre um corpo e o outro para eles interagirem, ou essas forças podem ser de contato. Legal? Beleza? Essas forças são grandezas vetoriais. Então, a gente vai precisar indicar módulo, direção e sentido dessas forças, umas vezes que elas são vetoriais. Ok? Além de indicar módulo, direção e sentido, nós falamos da unidade de medida dessa grandeza, que é Newton ou kgf, quilograma força. Ok? Beleza? A mais comum que a gente trabalha é Newton, sistema internacional. Dessas forças de campo, nós temos a força gravitacional. Legal? Nós temos a força elétrica. E essas duas forças nós já aprofundamos bastante e falamos de forma mais superficial da força magnética. Legal? Além dessas forças de campo, eu coloquei um outro grupo de contato com algumas ressalvas, só para não ficar dividindo em grupos demais, as demais interações que a gente vai analisar, beleza? E essas outras interações são de contato, um corpo precisa estar apoiando no outro para que essas interações estejam acontecendo. Salvo uma outra raríssima exceção aí, que a gente vai ficar preocupando. Mas beleza. Das interações de contato, nós temos normal e atrito, que são duas interações fruto da interação de um corpo com uma superfície, né? Nós vimos também que temos de contato a força elástica. Quando dois corpos interagem, um deles sofre uma deformação elástica. Nós vimos que existe, eu apresentei para vocês, a força de resistência do ar, que é um tipo de força chamada também de força de arraste, ok? Que acontece com todos os fluidos que estão em que a gente se encontra submerso e a interação que acontece quando nós estamos movimentando dentro daquele fluido, ok? Isso acontece quando a gente movimenta dentro da atmosfera. Inclusive, nós não falamos, mas vamos falar agora neste capítulo. Nós falamos da existência da força centrípeta, que eu até fiz uma observação.
qual foi a observação? Ela pode ser de campo ou de contato. Coloquei aqui para simplificar o grupo das forças de campo, beleza? E, na verdade, a força centrípeta tem uma força resultante, nenhuma força em específico. Legal. 3, 6, 8. Nós falamos de tensão. Dei uma boa aprofundada aqui com vocês. Inclusive, eu disse que não é uma força, ele é uma transferência de força. Legal? Através de uma corda ou um fio, mas é uma transferência, é uma condição de intermediar a interação entre dois corpos por um fio, uma corda ali. É uma transferência de força de interações que estão acontecendo entre esses dois corpos. Ok? E por fim, aqui, ficou um pouquinho apertado, a força empuxo. Ok? Essas forças são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 forças que nós precisamos conhecer bem elas para que a gente possa aplicar nas leis de Newton. Então, se a gente está falando de aplicações nas leis de Newton, aplicações das forças dentro das nossas situações no dia a dia, compreensão dos fenômenos, nós temos que conhecer as forças que regem essas leis de Newton. Beleza? Por quê? As leis de Newton, elas são basicamente 3. Dentro desse estudo de dinâmica, ok? Nós vimos que as leis de Newton são 3. A primeira lei de Newton é a lei do equilíbrio, das condições de equilíbrio de interações na natureza, que nós chamamos também de condição de inércia. Legal? Foi aí no limite do quadro. Deixa eu dar uma viradinha aqui, fica melhor. Ou inércia. O que é essa primeira lei? Analiso, concluiu-se, né? Que quando um corpo tem a somatória das forças atuando nele, isso é uma somatória das forças atuando nele, for igual a 0. Então, todo estudo de dinâmica, para eu analisar se um corpo está na primeira lei de Newton, eu tenho que enxergar dentro dessa análise quais forças dessas aqui vão estar atuando no corpo para eu poder somar. Porque essas 10 tipos de interações existem, mas não quer dizer que todos eles estejam atuando no corpo no mesmo instante. Ok? Beleza? O que mais que eu tenho que saber? Como essas forças são grandezas vetoriais, eu tenho que saber como que elas estão atuando no corpo, qual é a direção e sentido, porque para somar grandezas vetoriais, eu tenho que saber a direção e sentido, não é? Não é como uma mera operação de grandezas escalares, beleza? E além disso, eu tenho que saber quanto vale cada uma dessa força que existe naquele momento no corpo, beleza? Sabendo quanto e como elas estão atuando, eu consigo somar, beleza? Por isso que em todo estudo de força, quando a gente já está analisando o corpo, nós fazemos o que a gente chama de diagramação das forças.
as representações vetoriais de todas as interações que o corpo está tendo com outros corpos na natureza, né? Para que eu consiga enxergar essas forças, quais dessas forças, como elas estão atuando, que é a orientação espacial, e, obviamente, depois, por último, eu corro atrás de verificar quanto que vale cada uma dessas forças, beleza? Então, quais forças que a gente tem que saber? Todas. Porque cada situação, e dentro do Enem todas essas já caíram, nós vamos ter que analisar um tipo de interação diferente. Então, para eu saber quais forças estão atuando no corpo, obviamente, eu tenho que saber quando essas forças vão existir neste corpo que está interagindo com outros corpos dentro da natureza. Legal? E aí, qual que é a consequência disso? Se a somatória das forças for igual a zero, neste corpo não vai existir força resultante, consequentemente, não vai existir aceleração. Ok? Então, nós falamos que as forças atuantes nos corpos, elas são responsáveis não pelo movimento dos corpos, mas sim pela variação do movimento dos corpos. Porque elas que geram a aceleração do corpo. E a aceleração que faz com que o corpo varie a velocidade. Desta forma, eu tenho duas condições de movimento em que o corpo não vai ter aceleração, que vai ser o quê? A condição de movimento retilíneo uniforme e a condição da ausência do movimento, da manutenção da ausência do movimento, né? Que é a condição de repouso, velocidade igual a zero. Legal? Esta é a nossa primeira lei de Newton. E aí, obviamente, que se as leis de Newton se basearam na somatória das forças, a segunda lei dele é uma análise da condição em que a somatória das forças vai ser diferente de zero. Então, a segunda lei de Newton, eu chamo de lei do desequilíbrio, né? Que são as condições de desequilíbrio das interações que o corpo tem com os outros na natureza, ou a lei da dinâmica, da condição dinâmica das forças. Legal? Quando que o corpo está sobre essa condição? Quando a somatória das forças que atuam sobre ele seja diferente de zero. Então, tanto a primeira lei quanto a segunda, a análise das leis de Newton, né, as análises das aplicações da lei de Newton, elas se baseiam em somatória das forças. De quais? Essas 10. Beleza? Se a somatória das forças for diferente de zero, o que vai acontecer? Nesse corpo vai existir uma força resultante. E como é operação vetorial, essa força resultante, além de módulo, ela vai ter direção e sentido. Ok? E o que é legal dessa história? Quando existe uma força resultante, essa força resultante desencadeia o que no corpo? Uma aceleração. Para onde? Sempre na mesma direção e sentido da força resultante. Ok? Então, olha só, a aceleração não obrigatoriamente tem que estar no sentido do movimento. Se tiver, vai gerar um movimento acelerado. Mas pode estar no sentido contrário, gerando um movimento retardado. Pode estar perpendicular à velocidade, fazendo com que o movimento seja curvilíneo, atuando como aceleração centrípeta. Mas a aceleração sempre estará na mesma direção e sentido da força resultante. Ok? Beleza? E outro detalhe da segunda lei, que eu posso chegar no valor da força resultante somando cada uma das forças que estão atuando no corpo, ou se eu sei a direção e sentido da aceleração que tem no corpo, eu sei a direção e sentido da força resultante. E o módulo da força resultante pode ser obtido também a partir da relação de massa
vezes a aceleração. Legal? Ok? Beleza? Ah, Alexandre, e a terceira lei de Newton que não cabe aqui mais? A terceira lei de Newton é simplesmente a lei da ação e reação. Compreender que toda interação, toda força que surge, ela nunca surge única, surge em par, ok? Força é resultado da interação entre dois corpos. Então, o resultado dessa interação vai surgir nos dois. Uma força em um corpo, outro em outro, fruto da mesma interação. Beleza? Essas forças sempre terão o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Legal? Ficou claro? Então, show de bola. E aí, nessa brincadeira, dentro da compreensão do estudo de dinâmica, né, para que eu possa aplicar, entender as aplicações do dia a dia, os fenômenos do dia a dia, nós começamos a estudar cada uma das forças. E aí eu falei com vocês que dentro do nosso estudo de forças, nós fazemos o quê? Estudamos quando a força vai existir, para saber quais que estão no corpo, para isso eu tenho que saber a natureza dessa força, como ela vai existir, direção e sentido, e quanto ela vale, quanto que vale o módulo. Aí eu não vou discutir de cada força isso, porque nós já discutimos outras aulas e aí agarra demais a nossa discussão. Legal? Mas quais que nós já discutimos aqui? Gravitacional, elétrica, discutimos pra caramba, tanto no capítulo de eletrostática quanto em leis de Newton, eu fiz uma revisão. Magnética, até o momento que é necessário, nós já falamos de forma mais superficial, então falamos das três forças de campo, beleza? Quando vai existir, como e quanto. Só a magnética que nós falamos, não preocupamos em quanto, tá? De contato, nós falamos da força normal, nós falamos da força atrito, nós falamos da força elástica e nós falamos da tensão. Legal? Ok? O que falta falar? Resistência do ar, centrípeta e impulso. Resistência do ar vai ser falado nesse capítulo aqui agora. Beleza? Agora, nessa aula, não, porque não vai dar tempo, né? Mas será nesse capítulo. Impulso em hidrostática e centrípeta em dinâmica de movimentos circulares. Mas já deu uma boa caminhada dentro do estudo de dinâmica. Legal? Então, o que eu sugiro? Se estão em dificuldade de compreender, pensar, olhar, bater o olho nessas forças aqui, que eu falei, ok, já deu checklist. Se você tem dificuldade de entender quando que ela vai existir, como que ela vai existir, ou quanto vai valer, rever os vídeos para compreender as forças lá na playlist de leis de Newton, para a gente ter mais facilidade nas aplicações. Legal? Ok? Show de bola, galera! Então eu vou dar um stop aqui. Parei.